Imagine que o céu mude de cor, não para um pôr do sol, mas para um cinza metálico que você nunca viu antes. O ar fica denso. Os animais, do nada, param de fazer barulho. E então você ouve, não o som de chuva, mas o som da própria terra se rasgando. Neste exato momento, você vai entrar na mente do homem que sobreviveu ao fim do mundo. Esqueça as ilustrações infantis de barquinhos coloridos com girafas. O que Noé viveu foi um cenário de apocalipse brutal, isolamento psicológico e uma das maiores operações de logística e engenharia da história da humanidade. Por que um homem gastaria 120 anos da sua vida construindo algo para um desastre que ninguém acreditava que viria? O que aconteceu dentro daquela arca? Eu vou te revelar um detalhe sobre a estrutura da arca que a ciência moderna só confirmou recentemente e que prova que Noé era um mestre. Mas antes de chegarmos ao momento em que a primeira gota caiu, precisamos entender o caos que dominava a terra. O mundo não era um jardim. Os textos antigos descrevem uma era de gigantes, violência desenfreada e uma corrupção tão profunda que o software da humanidade parecia corrompido sem reparo. Imagine a pressão social, ser o vizinho de um homem construindo um navio gigante no meio do deserto. Noé foi o alvo de piadas por um século. Como você manteria a sanidade sabendo que todos ao seu redor seriam varridos em breve? Existe uma teoria de que a arca não era apenas para animais. A construção, 3 andares, madeira de gofê, calafetada com betume por dentro e por fora. As dimensões não eram aleatórias. 300 côvados de comprimento. Se você colocar essas proporções em um simulador de estabilidade naval, hoje vai descobrir que é a proporção perfeita para um navio que não pode virar. Mas como ele reuniu os animais? Ele correu atrás de leões e serpentes com uma rede? A verdade é muito mais inquietante. Imagine a cena. O trânsito de predadores e presas caminhando lado a lado, em transe em direção àquela estrutura. O pânico já estava no ar. E então, o dia chegou. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam. Isso significa atividade tectônica massiva. Oceanos invadindo continentes. Você consegue imaginar o som? Milhares de pessoas batendo na madeira da arca enquanto a água subia? O momento em que Deus fecha a porta, o silêncio que se seguiu foi o mais pesado da história. Mas aqui está o que os filmes não te mostram. A vida dentro da arca não era um cruzeiro. Era um bunker escuro, barulhento e exalando o cheiro de milhares de seres vivos. Noé e sua família cuidando de uma biosfera, a logística de alimentação, a gestão de resíduos, a ventilação limitada, o estresse PS traumático de saber que tudo lá fora havia sido apagado. Eles ficaram lá por mais de 1 ano, não foram 40 dias. 40 dias foi apenas a tempestade. O isolamento durou meses e o mistério do corvo e da pomba. Por que Noé enviou pássaros? A volta da pomba com um ramo de oliveira foi a prova de que a vida voltara. Quando Noé finalmente sai, o mundo que ele encontra é irreconhecível. A geografia mudou, o clima mudou, a expectativa de vida humana começou a despencar. O arco-íris não foi apenas um fenômeno óptico, foi um contrato de sobrevivência. Mas a história de Noé não termina com um final feliz. Perfeito, o incidente da vinha revela a fragilidade humana, mesmo após a salvação. Noé sobreviveu ao dilúvio, mas quase se afogou em si mesmo. Por que essa história ainda nos fascina? Porque Noé é o arquétipo do preparador. Ele é o homem que vê o que ninguém quer ver. Se o céu mudasse de cor amanhã, você teria madeira de gofê suficiente. Você teria a coragem de ser chamado de louco. A arca de Noé
não foi feita de madeira, foi feita de obediência e resiliência. Certifique-se de que sua arca esteja pronta.